A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos fazer um estudo sobre a segunda carta de Pedro. Segunda Pedro. Vamos utilizar o site de estudos Copilot, que é a inteligência artificial. E também vamos utilizar a Bíblia de Estudo NVT, nova versão transformadora. O livro de 2 Pedro faz parte do Novo Testamento da Bíblia. Vamos explorar alguns trechos desse livro. Primeiro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 ao 2. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Segundo, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 ao 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Terceiro, 2 Pedro capítulo 3, versículos 8 ao 13. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aí é de acordo com o site Copilot, que é a inteligência artificial. Também vamos utilizar a Bíblia de Estudo NVT. Bíblia de Estudo NVT, nova versão transformadora. Segunda carta de Pedro. 61º livro da Bíblia e 22º do Novo Testamento. Nesta segunda carta, continuamos a acompanhar os conselhos de Pedro para os cristãos. Aqui sua preocupação era alertar a todos sobre a vinda de falsos mestres. A autoria do livro é atribuída ao apóstolo Pedro. Ele escreveu pouco antes de sua morte em Roma. Ao longo dos 3 capítulos, vemos o empenho de Pedro em mostrar aos cristãos a importância de manterem-se firmes na fé no Senhor, pois eles enfrentariam grandes dificuldades, assim como a vinda de falsos mestres e de falsas doutrinas que poderiam interferir no meio dos cristãos. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. O apóstolo também incentiva os cristãos a seguirem sempre os mandamentos do Senhor, para viverem conforme os seus ensinamentos, não sendo influenciados por outros homens e suas falsas doutrinas. Tais falsos mestres negariam o Senhor, blasfemando o caminho da verdade.
Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. E duvidando da vinda dele. Pedro também encoraja os cristãos a crescerem na fé em Cristo e a manterem uma vida santa até a vinda do Senhor para buscar sua igreja. Portanto, neste livro, o apóstolo Pedro encoraja os cristãos a manterem-se fortes na fé e nos ensinamentos do Senhor, para que não sejam influenciados por falsos mestres. Além disso, devem crescer em sua fé até o retorno dele. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Imaculados e irrepreensíveis em paz, perdão. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Então, portanto, neste livro, o apóstolo Pedro encoraja os cristãos a manterem-se fortes na fé e nos ensinamentos do Senhor, para que não sejam influenciados por falsos mestres. Além disso, devem crescer em sua fé até o retorno dele. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Que tenham um excelente dia e trabalho na companhia maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus te ama e tem um plano de salvação para a tua vida, meu amado e minha amada. Que Deus te abençoe abundantemente, toda a sua família, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus e fiquem com Deus.